Vamos entrar agora no livro de Daniel. Você vai poder acompanhar comigo na sua apostila, a partir da página aí 45, nosso quinto capítulo aí da nossa apostila. Daniel já começa pelo seu nome com um significado profético, com um significado que vai se mostrar muito necessário na sua vida. O significado do nome de Daniel é: Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. E esta verdade que acompanhou então Daniel desde o seu nascimento, proclamada através do seu próprio nome, ela se revela na vida de Daniel em vários episódios. Eu tenho certeza que você já ouviu falar a respeito de Daniel, já leu talvez aí o livro de Daniel, com certeza, não é? E se lembra aí dos famosos episódios de Daniel na cova dos leões, da fornalha ardente. E nós vamos procurar dissecar alguns desses episódios mais importantes da vida de Daniel. Mas em todos eles há um fato genuíno e verdadeiro que se comprova na vida de Daniel. Realmente, Deus foi o seu juiz. O seu juiz não foram homens, não foram lei de homens, mas o seu juiz foi realmente o Senhor durante toda a sua vida. Então, você vê que em 605 a.C., Daniel ele é levado cativo com mais um grupo de jovens elitizados, jovens da corte, na verdade. Eles são levados cativos à Babilônia. Isso está logo no início aí do livro. Queria que você abrisse o livro de Daniel comigo aí na sua Bíblia. No capítulo 1, versículo 3, nós observamos então esse episódio aqui, o início da jornada de Daniel, sendo feito cativo e levado à Babilônia. Versículo 3, capítulo 1 de Daniel. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então você vê que Daniel já era esse jovem elitizado, que foi levado cativo e foi colocado como que numa escola de formação de funcionários públicos, na verdade, ali de Nabucodonosor. E você vê então, na verdade, durante o livro de Daniel, várias descrições proféticas também, várias descrições de reinos que estariam por vir. Você vê então no livro de Daniel essa característica também profética, assim como nós vimos ali em Isaías, assim como nós vimos em Jeremias e em Ezequiel. E eu gostaria que você, aí na sua apostila, na página 47, observasse a divisão desse livro em dois grandes blocos. Nós vamos estudar um primeiro bloco nesta aula e o segundo bloco na aula seguinte, em nome de Jesus. Acompanhe comigo aqui no nosso PowerPoint para que você possa visualizar a estrutura então desse livro. Nós temos então o livro de Daniel dividido em dois grandes blocos. O primeiro deles se dá do capítulo 1 ao capítulo 6. E basicamente ele vai falar sobre, na verdade, a história de Daniel. E aí você vai ver aí no capítulo 1 sobre a sua juventude, educação. No capítulo 2, quando ele interpreta aí um primeiro sonho de Nabucodonosor. No capítulo 3, nós temos aí o episódio da fornalha de fogo. No capítulo 4, mais uma interpretação de um novo sonho. No capítulo 5, a interpretação da inscrição na parede, um episódio sui generis aí da palavra de Deus. E o 6º capítulo aí você vai, então, ter o famoso episódio onde Daniel é livrado aí na cova dos leões. Agora, nós temos depois, então, um segundo bloco. Um segundo bloco que, na verdade, é um bloco mais profético. É um bloco mais ali, na verdade, onde Daniel tem várias visões, inclusive visões do reino. Acompanhe comigo aqui no PowerPoint para que você possa entender. Então, esse segundo bloco, ele vai caminhar aí do capítulo 7 ao capítulo 12 de Daniel, e ele vai mostrar, então, visões que o Senhor deu
a Daniel, inclusive a respeito do reino. Algumas dessas visões nós vamos ter ali no capítulo 7, os 4 animais, no capítulo 8, a visão do carneiro e do bode, vamos explicar. No capítulo 9, temos uma visão aí muito importante para nós, que são as famosas 70 semanas de Daniel. E aí o capítulo 10 e 12, com algumas visões finais que o Senhor deu a Daniel. Então eu queria que você acompanhasse comigo a partir aí do capítulo 1 de Daniel, para que nós pudéssemos aqui, como eu tenho feito, pincelar algumas partes importantes aqui no livro, ou ler na palavra de Deus algumas partes mais fundamentais do livro, e evidentemente depois você vai avançar no seu estudo aí na sua casa, em nome de Jesus, ok? Então nós temos aqui um primeiro fato importante na vida de Daniel, onde na verdade ele decidiu permanecer fiel a Deus, não quebrando ali, né, a sua dieta, vamos chamar assim, judaica. Aí no capítulo 1, do versículo 1 ao 8, quando ele é levado cativo, no versículo 8, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, diz o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Não contaminar-se. Daniel teve uma preocupação aqui, de não se contaminar com a comida babilônica, de não se contaminar comendo algo que fosse impuro diante de Deus. Provavelmente, aqui, você vai ver que ele se oferece para ter uma dieta quase que vegetariana. Acompanhe comigo aqui, no versículo 12. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então, Daniel se propõe a essa dieta vegetariana. Talvez por uma preocupação de não saber a procedência da carne que poderia ser servida ali para eles. Era muito comum nesta época as carnes ali que eram vendidas, antes disso elas terem sido, na verdade, objeto de sacrifício a ídolos. Como também aqui se poderia, na verdade, acabar se alimentando de algum animal que era imundo para o judeu, segundo a lei. Então Daniel, com essa preocupação, ele toma uma atitude radical, a de se abster, então, né, das iguarias do rei ali e se alimentar apenas com legumes. Mostrando já no início aqui do livro essa tônica na vida de Daniel, essa postura radical em ser realmente fiel a Deus, que todo profeta, que todo homem de Deus precisa realmente ter no Senhor. E é interessante o resultado desse primeiro desafio da vida de Daniel. Nós podemos observar o resultado disso aí na sequência do capítulo, no versículo 13 em diante. Então, se veja diante de ti a nossa aparência, a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Na verdade, aqui, o responsável por alimentar ali Daniel e os seus amigos, ele ficou um pouco receoso. Ele pensou, olha, depois eu vou só dar legumes para vocês, e vocês podem se enfraquecer, podem emagrecer, e aí isso vai acabar causando problemas para mim. Daniel, então, faz a ele uma proposta, e propõe para ele, para que ele os experimentasse durante 10 dias. E após esse período, Daniel, ele observa que eles, na verdade, estão mais fortes do que os jovens que estavam ali se alimentando com as finas iguarias do rei. É interessante isso. Isso nos traz um princípio, que nenhuma comida do mundo é mais saudável do que a comida de Deus. Sabe, querido, se tem algo que nós temos que ter cuidado, é em relação à nossa dieta espiritual. Se a nossa dieta natural, ela pode nos causar problemas, pode até mesmo nos causar enfermidades, quanto mais a nossa dieta espiritual. Eu queria que você, nesses dias, ao ler aqui Daniel,
você realmente avaliasse qual tem sido a sua dieta. Qual tem sido a sua dieta espiritual? Será que você tem comido da comida do mundo? Será que você tem sido um cristão mundano, alguém que se alimenta das coisas do mundo? Daniel tomou uma resolução no seu coração aqui, a de não se contaminar com as finas iguarias do rei. Que essa decisão também seja a sua decisão no seu coração, de não se contaminar com as coisas dessa vida. Sabe, querido, a sabedoria de Deus, ela não pode se comparar à sabedoria natural deste mundo. Na vida de Daniel também nós observamos alguém que então foi instruído em toda a sabedoria humana da época. Daniel estudou astrologia, estudou hebraico, aramaico. Daniel, ele foi versado em todo o conhecimento da época, para que ele pudesse então assistir na corte de Nabucodonosor. Mas ao mesmo tempo você vê que ele não retrocedeu, que ele não se contaminou, que isso não esmoreceu a sua fé. Ao contrário do que uns pensam, eu quero aqui usar Daniel como um estímulo para principalmente os nossos jovens que estão aí nas faculdades, nesses centros de humanismo, nesses centros muitas vezes que na verdade fazem uma apologia ao humanismo, uma apologia à vida sem Deus, à incredulidade, ao ceticismo, enfim, a tantas práticas que desagradam a Deus. Mas é possível você estar lá e não se contaminar, amém? Que você seja um jovem santo, um jovem consagrado, que vai sim à universidade, se Deus tem te dado essa porta, se Deus tem te dado essa oportunidade, mas que você seja um Daniel ali na cova dos leões, amém? Que você seja um Daniel, alguém que se recusa a se contaminar com as iguarias desse mundo. Alguém que vai usar o conhecimento desse mundo apenas para mostrar que diante do conhecimento de Deus, ele se torna pó. Ele não vale tanto assim como nós imaginamos. No versículo 17, você vê aí um relato daquilo que Deus queria fazer através de Daniel. Olha só, versículo 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Amém? Então esse dom Deus deu a Daniel. Você vai ver que ele então passa a ser usado como alguém que tem a capacidade de interpretar profeticamente sonhos. É interessante nós vermos essas maneiras que os vários profetas foram usados por Deus. Isaías como esse atalaia que emitia proclamações proféticas. Jeremias ali como esse profeta emotivo, emocional, como esse profeta que muitas vezes usa ilustrações, alegorias, que usa ali coisas que na verdade ele faz ali como que até um teatro para mostrar a vontade de Deus, para revelar, para trazer a palavra da parte do Senhor. E agora aqui temos Daniel. Daniel que foi usado por Deus, na verdade, na interpretação de sonhos e na interpretação de visões que o Senhor deu a ele. Nós observamos isso logo na sequência aqui no capítulo 2, quando o rei, na verdade, tem um sonho e ele exige dos sábios da época, dos magos ali da sua corte, ele exige então a interpretação desse sonho. No capítulo 2, nós observamos isso. Nabucodonosor, ele exige a interpretação do seu sonho. No versículo 6 do capítulo 2, nós observamos o rei falando: mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que queres ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as
proferides na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Interessante aqui, na verdade. O que está acontecendo aqui, na verdade? Deixa eu tentar te sintonizar aqui nesse capítulo. Então, Nabucodonosor teve um sonho. E ele chamou os magos, ele queria que os magos dessem a ele a interpretação do sonho. Mas o rei ele ficou com um pé atrás um pouco com esses magos. Porque parece que eles sempre estavam ali o enrolando com interpretações que, na verdade, não eram interpretações corretas. E ele então toma aqui uma outra atitude. Ele fala, agora eu quero que vocês falem qual que é o sonho e em seguida falem a interpretação. E dessa forma ele teria uma maneira de realmente checar se ali os seus magos realmente estavam tendo o discernimento ali do seu sonho. Porque eles teriam que, entre aspas, adivinhar o sonho e depois então relatar a sua interpretação. Evidentemente os magos não conseguiram fazer isso. E o rei ali encolerizado, ele solta um decreto de que todos os magos ali do seu reino deveriam ser exterminados. E por incrível que pareça, Daniel estava nessa categoria. Ele estava nessa categoria de adivinhos, de magos, desses que têm essa capacidade de interpretação. E quando Daniel fica sabendo desse decreto real, ele então pede para ser apresentado diante do rei e pede um tempo para que ele possa então revelar ao rei a interpretação, o seu sonho e a referida interpretação. Isso está aqui no versículo 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Interessante aqui. Daniel, então, ele pede um tempo para o rei, ele vai até os seus amigos, os seus companheiros que foram trazidos cativos junto com ele, e ele fala, olha pessoal, agora é o seguinte, vamos orar, vamos clamar a misericórdia de Deus, porque senão a nossa cabeça está em risco. É interessante que Daniel, na verdade, ele não se apavora, mas ele busca em Deus a solução. Sabe, querido, no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio da tribulação, o homem de Deus, ele tem que ter esse bom senso. O homem de Deus, ele tem que ter, em certa medida, essa frieza, entre aspas, espiritual, de não desesperar, de não achar que o caso não tem solução, mas ele deve buscar a solução em Deus, em Deus, em Deus. E é isso que Daniel faz. Daniel, então, começa a buscar o Senhor, para que o Senhor, então, dê a ele a interpretação do sonho. E isso, efetivamente, acontece. Aí no versículo 23, você vê que Daniel recebe a interpretação e ele, então, engrandece a Deus. Ele engrandece ao Senhor. Olha só, versículo 23. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Versículo 27, ele diz ainda, respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu. Que coisa tremenda. Daniel dá glória a Deus. Ele diz, olha rei, ninguém pode revelar esse sonho. Na verdade, nem eu posso revelar esse sonho. Mas há um Deus no céu que pode todas as coisas. Continuando no versículo 28. O qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então aqui você vê que Daniel, ele toma uma atitude muito humilde, que nós como profetas do Senhor precisamos ter. Daniel, ele sabia que o seu dom foi dado por Deus. E ele sabia que aquilo que Deus usava, na verdade, a glória era de Deus. Ao contrário de muitos profetas que se levantam nos nossos dias, que querem a glória para si, que querem a honra para si, que o Senhor nos livre desse caminho da soberba, que o Senhor nos livre desse caminho da altivez, porque nós já vimos que muitas vezes
ele é duramente disciplinado por Deus, porque Deus resiste ao soberbo. E nós vamos ver aqui em Daniel, mais algumas vezes, essa lição de que nós, como homens de Deus, nós temos que andar em temor, em tremor, nós temos que andar em humildade diante do Senhor. Amém? E aqui então, ele revela o sonho, ele conta o sonho e traz a interpretação ao rei, aí ainda no capítulo 2, a partir do versículo 36. Este é o sonho, também a sua interpretação. Diremos ao rei: Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e de oleiro, em parte de ferro, será este reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Daniel continua aqui relatando o sonho, então, do rei e a sua interpretação. Eu não vou continuar aqui porque nós vamos ver mais a respeito dessa visão no capítulo 7, na aula que vem. Mas o importante é você saber que essa visão, ela já diz a respeito das sequências de reinos que se levantariam, até finalmente chegar-se ao ápice do Rei dos Reis, que é o reino do Messias. Amém? Você vê aqui na sua apostila, na página 46, que esses impérios, na verdade, estão relatados aí neste sonho. Esses impérios mundiais que estão, então, no livro aqui de Daniel. O Império Babilônico, aí de 625 a 536 a.C., o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano. Na aula que vem eu vou falar um pouco mais sobre essa visão profética desses impérios. Mas por hora é importante você saber então que Daniel interpretou o sonho do rei e ele então deu glória a Deus por essa capacidade, por essa habilidade. Amém? Mas no capítulo 3, na sequência, nós observamos que o rei, ele toma uma atitude errada. Depois de ter ali o sonho interpretado por Daniel, ele na verdade toma uma atitude idólatra. Na verdade, ele decide fazer uma grande imagem. Uma grande imagem, na verdade, aí pelas nossas medidas atuais, com mais de 27 metros de altura. Uma grande imagem é a respeito do sonho ali que ele teve. E ele então decide que os habitantes da terra deveriam se curvar diante daquela imagem e deveriam então adorar aquela imagem. Isso está aí no capítulo 3. Você vê essa atitude de Nabucodonosor no versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Versículo 5 diz o seguinte: no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então o rei aqui, ele emite uma ordem, que todos os habitantes deveriam ali se prostrar diante dessa estátua e deveriam então adorá-la. E aqui nós vemos mais uma vez a posição, o posicionamento dos homens de Deus. O posicionamento daqueles que têm uma firme decisão no seu coração. A decisão de não se contaminar com as coisas do mundo. A decisão de não ter em si a aparência do mundo. Sabe, queridos, há momentos na nossa vida em que nós precisamos nos posicionar. Há momentos na nossa vida em que não adianta você querer ter bom senso ou encontrar meias verdades.
Há momentos na nossa vida que não adianta nós simplesmente nos levantarmos para tentar botar panos quentes nas situações. Há tantos irmãos que enfrentam conflitos com as pessoas do mundo, conflitos com os paradigmas do mundo, conflitos às vezes dentro de casa, conflitos com seus familiares que de repente não aceitam o seu posicionamento em Deus, não aceitam a sua decisão de responder a um chamado de Deus. Talvez nesses dias você tenha passado por esses conflitos. Você tem sido posto à prova por esses conflitos. Assim como estes homens aqui foram postos à prova por esse decreto do rei. Mas eles tiveram uma firme resolução. Eles não iriam abrir mão. Não iriam abrir mão. Você sabe que tem certos momentos que nós precisamos bater o pé e não abrir mão. Não abrir mão. Tem coisas que realmente tem que ocupar a primazia na nossa vida e você não deve abrir mão. Eu conheço irmãos que, enquanto eles não se posicionaram diante da sua família, eles não conseguiram romper em Deus. Mas no dia que eles se posicionaram, eles não só romperam em Deus, mas como ganharam também o respeito, ao menos ali, da sua família, respeitando o seu posicionamento. Sabe, querido, talvez seja tempo de você se posicionar em Deus. Aqui nessa passagem, Daniel não se encontra aqui. Alguns estudiosos afirmam que talvez eles tivessem alguma viagem a serviço do rei. Outros estudiosos, às vezes, afirmam que o próprio rei o liberou dessa festividade, porque já sabia, por conhecer Daniel, que ele não se prostraria diante da imagem. Mas quem estava aqui foram os seus companheiros, que foram levados cativos juntamente com ele à Babilônia. Quem estava aqui era Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles tomaram a mesma resolução que Daniel sempre teve. Essa resolução de ser realmente alguém posicionado em Deus. No versículo 17 e 18, você observa a posição desses jovens. Olha só. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Impressionante. Esses jovens tiveram então a disposição de colocar a sua vida à prova, para ser fiéis a Deus. Sabe, querido, às vezes o nosso teste é tão menor, às vezes o nosso teste é tão pequeno, às vezes muitos de nós vivem bradando que estão dispostos a morrer por Cristo, mas às vezes nós retrocedemos por coisas tão pequenas, às vezes retrocedemos diante de intimidações tão menores, mas que nesses dias o Senhor possa encontrar em você alguém que é fiel. Alguém que é fiel até o fim, que está disposto a ir com o Senhor até o fim. Estes jovens aqui tiveram essa atitude. Eles estavam dispostos a ir com Deus até o fim. E foi isso que eles fizeram. Porque ao rejeitar então o decreto do rei, ao rejeitar a ordenação do rei de se prostrar diante da imagem, efetivamente eles foram então lançados dentro da fornalha de fogo. Mas uma coisa o rei não esperava. Uma coisa o rei ficou aterrorizado. Está lá no versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Oh, aleluia! Nabucodonosor lançou 3 jovens na fornalha, mas o que ele não contava é que um 4º homem iria aparecer na jogada. O que ele não contava é que estes jovens, eles não estavam só. E aqui nós vemos na prática a mensagem que eu tenho muitas vezes repetida a você nesses dias do nosso estudo. Não temas. Não temas,
porque eu sou contigo, diz o Senhor. Sabe, querido, mesmo na fornalha de fogo, se o quarto homem estiver lá com você, se o Senhor estiver lá com você, você não precisa temer. Você não precisa se desesperar, porque a sua vida será preservada. Foi isso que aconteceu aqui na vida desses jovens. Eles tiveram esse livramento sobrenatural de Deus. Nabucodonosor, atordoado, manda então que eles fossem tirados da fornalha. E finalmente ele bendize ao Deus dos céus e reconhece que evidentemente aquele ali foi um livramento que veio de Deus. E aqui fica para nós mais uma lição importante. Sempre que nós nos posicionamos em Deus, Deus vai honrar esse posicionamento. Pode ter certeza disso, querido. Todas as vezes que você tiver uma postura radical contra o pecado, contra o mundo, todas as vezes que você tiver uma postura radical para realmente sustentar o testemunho de Cristo, você pode ter certeza que você vai ser defendido por Deus. Você pode ser até mesmo, escarnecido pelos homens, mas você será defendido por Deus. Você pode ter a sua fé zombada pelos homens, mas você será justificado por Deus, porque como o próprio nome de Daniel diz, Ele é o seu juiz. Deus é o seu juiz. Amém? Avançando aqui no estudo do livro de Daniel, nós temos no capítulo 4 mais uma interpretação do sonho de Nabucodonosor. E essa interpretação, ela também é tremenda. Nabucodonosor, ele tem mais uma vez um sonho. Queria que você acompanhasse aí comigo a partir do versículo 19. Daniel, capítulo 4, versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse, Beltesazar, não te turbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e fizeste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, o teu domínio até as extremidades da terra. Quanto ao que viu o rei, um viajante, um santo, que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e destruía, mas a cepa, como as raízes, deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esse foi o sonho agora de Nabucodonosor. E a interpretação é aterrorizante. Daniel até hesita por um momento em relatar realmente a interpretação do sonho ao rei. E a interpretação do sonho é a seguinte, é que o rei seria essa grande árvore que ele vislumbrou ali no seu sonho, mas que um santo iria chegar até essa árvore e iria exercer juízo sobre ela. Iria exercer juízo sobre ela. E essa grande árvore ela iria, por 7 tempos, ficar à mercê dos homens. Na verdade, ser colocada ali sobre o orvalho do céu, que iria cair sobre a sua cabeça, e ele teria porção entre os animais. Isso, na verdade, foi um julgamento de Deus sobre a soberba de Nabucodonosor. Você observa aqui no versículo 30, como que esse rei era um rei altivo, um rei soberbo. Olha só, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Só que ainda quando ele falava isso, o Espírito de Deus veio e o julgou. E ele perdeu o entendimento, ficou como louco, como demente, e foi, na verdade, pelos seus próprios ali servos, expulso do reino.
E ele ficou então nessa condição e virou, na verdade, um andarilho, um mendigo, por alguns anos, por 7 tempos. Até que finalmente ele se humilhou na presença de Deus. Até que finalmente ele reconheceu que do Senhor é que vinha o seu livramento. E quando ele reconheceu isso, aí sim ele foi novamente posto na sua posição. E aqui fica uma lição muito grande para nós. É Deus quem constitui reis e é Deus quem remove reis. Talvez, querido, na verdade, nós nos estribamos na nossa posição, mas nós temos que ter muito temor de Deus, sabendo que é Deus que levanta e é Deus que abate. É Deus que constitui e é Deus que destitui. E aqui nós vemos o Senhor nos ensinando essa grande lição, através dessa disciplina que ele exerceu aqui na vida de Nabucodonosor. De uma hora para outra, ele foi tirado do seu reino, ele perdeu toda a sua glória. Mas de uma hora para outra também, ao se arrepender, a misericórdia do Senhor veio sobre ele. É interessante nós observarmos que as árvores, nos sonhos, elas, na palavra de Deus, elas têm o simbolismo, na verdade, da soberba, da altivez. E nós temos que lembrar que também essa é uma grande mensagem destes profetas. Deus vai resistir e vai abater ao soberbo. Amém? No capítulo 5, nós temos aí, na verdade, mais uma interpretação fantástica agora que Daniel faz para Beltsazar. Não Beltesazar. Beltesazar era o nome babilônico de Daniel. Mas estava ali um novo rei que era chamado Belsazar, que na verdade fazia parte ali da linhagem sucessória de Nabucodonosor, que já tinha então passado. Ele não era, na verdade, filho de Nabucodonosor, né, mas ele era, fazia parte ali da sua, na verdade, era um sucessor que veio, né, após ali o mesmo. O seu pai assumiu o trono e ele então ficava ali no trono, no lugar do seu pai. Então, ali, durante uma festa, esse rei, ele tomou uma atitude insana, uma atitude de falta de temor de Deus, que foi, na verdade, pegar os utensílios da casa do Senhor, os utensílios do templo, que tinham sido levados, né, ali também, no momento do cativeiro, no momento que Daniel foi levado, e ele se embriaga e, na verdade, faz oferendas aos deuses de ouro, de prata, com os utensílios do templo. E isso foi uma grande ofensa para Deus. No mesmo instante, no meio ali do seu banquete, né, uma mão começa a escrever na parede uma sentença de juízo contra esse rei. E ele é instantaneamente disciplinado por Deus, quando o rei da Pérsia, naquela noite do banquete, então, invade a cidade e vem, então, a matá-lo. Isso nos mostra também essa falsa sensação de segurança que os poderosos desse século podem ter. Sabe, querido, às vezes nós temos uma falsa sensação de segurança. Assim como esse rei aqui, ao se embriagar, ao profanar o Senhor, ao profanar os utensílios da casa de Deus, ele estava tendo, se achando acima dos demais. Mas, querido, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. E Deus, ele pode simplesmente decidir exercer o seu juízo de um momento para o outro. Concluindo a nossa aula de hoje, eu gostaria de ver uma última lição aqui de um episódio também fantástico na vida de Daniel, que é quando ele foi então jogado ali na cova dos leões, aqui no capítulo 6. Esse famoso episódio também na vida de Daniel, que com certeza todos nós o sabemos de cor, ele também pode trazer para nós algumas lições importantes. A primeira delas é que nós vemos aqui na vida de Daniel, que Daniel era alguém que era irrepreensível diante dos homens. Acompanhe comigo aí do versículo 1 ao 5. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, havia um espírito de excelência na vida de Daniel,
o qual também nós devemos almejar. Amém? E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do rei. Mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Ele era fiel. Olha só que coisa extraordinária, que testemunho extraordinário. Sabe, querido, Daniel é um grande exemplo de um testemunho extraordinário no meio do mundo. Um grande exemplo que fica para mim e para você nos dias de hoje. Você veja bem que então ali os seus colegas, os seus colegas funcionários públicos, por inveja, por disputas de poder, eles decidem então tramar algo contra Daniel. E eles primeiramente tentam ver se há na vida de Daniel algum, vamos dizer assim, rabo preso. Eles tentam ver se há na vida de Daniel algo que eles pudessem então acusá-lo diante do rei. E qual que é a conclusão que eles chegam? Nada. Esse homem é fiel. Esse homem é completamente íntegro. Não há nada que nós possamos ver ali na vida dele. No versículo 5, então, eles chegam a uma conclusão. A conclusão que eles chegam é a seguinte, de que eles não teriam como acusar Daniel se eles não pegassem Daniel em alguma falha relativa às leis do seu Deus. E é isso que eles decidem fazer. É isso que ardilosamente eles decidem fazer. Eles então acabam incitando o rei a proclamar um decreto. Proclamar um decreto onde durante 30 dias, nenhum homem no reino poderia fazer petição ou a algum homem ou a algum deus, exceto ao governante. E com essa brecha desse decreto, eles sabiam que iriam então pegar Daniel. Porque ao conhecer Daniel, eles sabiam que Daniel não iria mudar a sua rotina. Daniel iria permanecer sustentando um testemunho de fidelidade. E é isso efetivamente o que acontece. Você vê aí no versículo 10, do capítulo 6 de Daniel, que Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, que o decreto tinha sido assinado, ele entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Então eles armaram a emboscada para Daniel e foram o acusar diante do rei. Daniel sabia de todos os perigos, mas ele não retrocedeu. Ele não rejeitou o testemunho. Sabe, querido, eu quero exortar você em amor nessa noite e dizer para você, você quer ser um profeta de Deus? Você quer ser, nesses dias, essa voz que clama no deserto, muitas vezes? Você quer ser, nesses dias, essa boca de Deus que fala aos homens? Você precisa sustentar, então, o testemunho do Senhor. Mesmo diante das ameaças, mesmo diante das circunstâncias. Sabe, talvez você, nesses dias, esteja sendo perseguido. Às vezes você está sendo perseguido na sua família. Às vezes, nesses dias, você está sendo perseguido no seu trabalho. Às vezes, nesses dias, as pessoas estão censurando a sua fé, estão censurando o seu posicionamento em Deus. E você tem sido tentado a retroceder. Você tem sido tentado, às vezes, se não a retroceder, mas até mesmo a ocultar a sua fé. Mas essa não foi a atitude de Daniel. Daniel, como de costume, entrou na sua casa e abriu as janelas. E orou 3 vezes ao dia ao Senhor. Não esconda a sua fé. Não esconda. Não esconda o seu posicionamento em Deus. No meio do seu trabalho, no meio dos seus colegas de faculdade, no meio dos ímpios, no meio dos seus familiares. Ouse se posicionar em Deus nesses dias, em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para você nessa hora. Ouse se posicionar e você vai ver o livramento e a justiça que vem do alto. Amém? Você talvez fica com receio de se posicionar,
Você fica com receio de sofrer consequências. Às vezes ali no seu trabalho, no meio dos ímpios. Às vezes ali se submetendo a um chefe que é ímpio. No meio de zombarias, e você fica com receio de se posicionar. Mas eu quero dar um conselho a você. Siga o caminho de Daniel. Se posicione em Deus e creia que Ele é o seu juiz. Ele é o seu juiz. Ele é o seu juiz. E é isso que nós observamos aqui no final do capítulo. Daniel, então, por força do decreto real, é jogado na cova dos leões. Mas o Espírito de Deus tapou a boca dos leões. E nada aconteceu a ele. No outro dia, o rei, preocupado, porque na verdade o rei não queria lançar na cova dos leões. Ele foi ali ludibriado pelos outros funcionários que assistiam ali diante dele. E ele então no outro dia vai com uma voz rouca, com uma voz temerosa, e diz: será, Daniel, que o seu Deus foi capaz de te livrar da boca dos leões? Ele chega diante da cova dos leões e faz essa pergunta. E de lá de dentro, Daniel responde. De lá de dentro, Daniel responde no versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Não cometi delito algum. Amém? Sabe, querido, quando você se posiciona em Deus, você realmente é respaldado pelo Senhor. Eu quero orar por você nessa hora para nós concluirmos a nossa aula. Eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor é o seu juiz. Que mesmo que nesses dias esteja você sendo ameaçado, você sendo apertado pelas circunstâncias do mundo, você vai ver o livramento do céu. Amém? Feche os seus olhos onde você está. Pai, ó Deus, eu quero nessa hora declarar sobre os teus filhos o livramento do céu. Assim como Daniel livrou, assim como o Senhor livrou Daniel na cova dos leões, eu quero declarar que o Senhor é aquele que livra cada um deles. Eu quero declarar que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais. Que o Senhor é aquele que vai respaldar o posicionamento fiel de cada um dos teus filhos. Eu quero declarar sobre a sua vida que nesses dias você se posicionará na sua casa, você se posicionará na sua família, você se posicionará no meio da sua parentela, você se posicionará e você sustentará o testemunho do Senhor no meio do seu trabalho, no meio dos ímpios. E o Senhor te constituirá como profeta. O Senhor te constituirá como luz no meio das trevas, como sal para salgar a podridão desse mundo, em nome de Jesus. Amém e amém.